Em relação a esse primeiro contato com a família, no momento da avaliação, propriamente dita, a gente tem que, prioritariamente, iniciar pela entrevista, né, inicial, que a gente chama de anamnese, por ser um critério da profissão. E aí é onde entra essa parte técnica, né, a atuação do fonoaudiólogo. A gente não tem como receber um caso sem fazer a anamnese com esses pais, onde tem o objetivo, né, da gente colher dados de identificação, a queixa da família em relação ao caso, como é que foi desde a gestação até a idade atual da criança, e, enfim, diversas perguntas que a gente faz para a gente poder já ter uma ideia inicial de como é que esse caso, né, está chegando para a gente. E nesse momento já acolher essa família, já muitas vezes eu já oriento, se as necessidades forem gritantes, assim, inicialmente, eu já passo algumas orientações, eles já começam a fazer. E então a gente agenda um momento presencial com a criança, né, para ter o contato pela primeira vez. Muitas vezes acontece de na anamnese essa família já trazer a criança. Às vezes por ansiedade, que já querem que eu veja a criança para dizer alguma coisa, ou porque não tem com quem deixar, né? Enfim, a gente tenta adaptar, conseguir alguém na clínica para ficar, porque o ideal mesmo é a gente fazer sozinho, né? Para essa família se concentrar, poder expor coisas que muitas vezes não é interessante de serem faladas na frente da criança, por mais que seja o quadro que for, a criança sente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, é importante isso. E quando a gente vai, né, para esse contato mesmo com a criança, depende muito do caso. Se é uma criança que chega com muita insegurança, ou a própria família também, às vezes a criança não está na escola, pela dificuldade da interação social, não frequenta a casa de outros parentes, não vai para ninguém, é só colada na mãe, às vezes nem para o pai, né? Essa criança vai, quando vai não tolera muito tempo. Então eu tomo cuidado de escolher, né, que um dos deles, né, o pai ou a mãe, entre no atendimento para poder acompanhar esse primeiro momento. E, a depender do caso, eu cheguei a permitir a presença dos dois. Se eu perceber que realmente a criança vai, enfim, né, não vai trazer muita informação, então já permiti a entrada. E com isso já tiveram muitos casos que eu já consegui avaliar com os pais entrando durante todo o período de avaliação, iniciando o acompanhamento, e a gente só vai fazendo esse desmame. Por quê? A gente precisa criar o vínculo com a criança, né? Então, se a gente não fizer isso, a criança vai estar sempre no colo do pai, né, da mãe, agarrando, chorando. E quando a gente tem um momento a sós com a criança, mesmo que essa criança entre, que ela chore, a depender, né, do raciocínio ali, né, da percepção daquele ser humano, aí entra o olhar profissional. Essa criança, ela está insegura. Então, eu vou primeiro fazer um acolhimento, criar vínculo com ela. Muitas vezes a avaliação tem que ficar de lado. Então, já teve situações, por exemplo, de paciente que eu perguntava já aos pais desde a anamnese o que, é que ele gosta. Então, já traçava isso aí, porque se chegasse, o vínculo fosse difícil de ser estabelecido para eu conseguir fazer a avaliação, eu priorizava, por exemplo, a galinha pitadinha. Então, começava, chamava, a criança não vinha, eu me aproximava, se saía, chorava muito mais. Então, ligar ali a galinha pitadinha. Daqui a pouco ela vinha, se sentava no meu colo, assistia um pouquinho. Daqui a pouco eu aqui pego um brinquedo, aproxima, a criança olha, olha para a galinha pitadinha de novo. Daqui a pouco tem a iniciativa sozinha de pegar o brinquedo. Daqui a pouco eu vou baixando o volume. Tiro a visão da criança, deixo só o celular com a música. Às vezes eu vou, boto dentro do meu jaleco, deixo tocando. Depois, quando ela já vai se saindo, já tem a iniciativa de pegar os brinquedos que estão mais distantes, voltar para mim. Então, eu já vejo que ela criou o vínculo comigo, eu desligo e ali a gente vai fazendo esse desmame, essa transição, para que a criança se sinta segura. Daqui a pouco ela começa a explorar o ambiente naturalmente e a gente consegue, sim, ir para a parte técnica, que seria aplicar os testes,
né, conseguir esses resultados que a gente precisa para poder fechar, né, enfim, continuar a avaliação e, enfim, né, geralmente é dessa forma.